Hola doutores, ¿qué tal? Me llamo Renzo Iwasaki, soy profesor del curso de ortodoncia del posgrado aquí de UniCPO Bauru y hoy vengo a compartir una clase muy especial con ustedes, porque es un artículo que nosotros subimos en el último año de 2024 de una paciente joven que necesitaba, que tenía ausencia de dos laterales superiores, dos incisivos laterales superiores, y era una paciente que tenía una clase 1, suave clase 3, con un perfil cóncavo, y que nosotros tenemos que hacer algunos métodos o en pensar de cuál tratamiento iríamos a hacer para ella. Entonces, venga conmigo y venga a acompañar este caso clínico. Mira, ese caso clínico fue publicado en la revista Dental Press en el último año, sobre el cierre de espacio de la genesia de incisivos laterales superiores en una paciente con padrón 3. Si nosotros mirarmos la paciente, el diagnóstico de la paciente, mira, la paciente, la cara del rostro de la paciente, hacemos la análisis extraoral de nuestra paciente. La paciente tenía un perfil cóncavo, tenía el tercio final de su rostro más aumentado, un sello labial pasivo, una buena exposición de incisivos y tenía todo un padrón de crecimiento más vertical, con el tercio final de su rostro más aumentado. Si nosotros evaluarmos sus fotos intraorales, nosotros miramos que tenemos una suave clase 3, de clase 1 para clase 3, una mordida cruzada del lado derecho de su maloclusión, tenía un poquito de mordida abierta, un diastema entre 11 y 21 y un palato más atrésico, tenía su maxilar un poco más cerrado. Entonces, una paciente joven que nosotros vamos mirar, comprovar su genesia em sua radiografia panorâmica. Mira, em sua radiografia panorâmica, a ausência de seus incisivos laterais e estava todavia uma dentição mista, com dientes todavia para erupcionar. Em sua cefálica, comprova seu crescimento mais vertical e uma boa posição dos incisivos, seus incisivos apresentavam uma boa posição. E agora, o que vamos fazer com esta paciente? Uma paciente jovem que tem a genésia de dos incisivos laterais e um pouquinho de classe 3, uma suave classe 3, como um quarto de classe 3 bilateral. O que vamos fazer com ela? Temos algumas opções de tratamento para esta paciente, como fazer um cierre de espaço para pôr o canino em lugar de seu lateral, ou aguardar que esses dientes hagam todo o câmbio para os dientes permanentes e fazermos um tratamento compensatório, ou até mesmo um tratamento quirúrgico com esta paciente, quando chegaram na idade adulta, se tivesse alguma queixa de seu rosto, poderíamos fazer uma indicação de um tratamento quirúrgico. Por se tratar de uma paciente jovem, nós evitamos fazer implantes em la região anterior, em la região estética. E por se tratar de uma paciente jovem, pensamos em fazer a mesialização de los dientes posteriores, trazer de um quarto de classe 3 bilateral para uma classe 2 completa, para minimizar ou evitar que esta paciente hicesse os implantes em los dientes laterais. Então, mira, nós pensamos em fazer a expansão com o Hirax. Mira, este aparato acá, que nós fazemos a disjunção maxilar, porque tinha um palato mais estreito, tinha um palato mais atrésico. Então, nós gostamos de utilizar o Hirax porque é um aparato mais higiênico, não tem acrílico. Qual é o protocolo de ativação do Hirax? Nós temos dois tipos de protocolo. Podemos fazer um protocolo de 7 dias ou nós podemos fazer um protocolo de 14 dias. Me gusta fazer um protocolo de 14 dias, porque é mais confortável para seu paciente fazer um tratamento de disjunção maxilar com um protocolo de 14 dias. Mira, como vamos fazer? Mira que aqui em seu aparato tem uma flecha que está voltada para trás. Então, nós ponemos o acessório aqui, a clave para seu aparato dentro de seu tornilho e fazemos a ativação para trás, seguindo a direção da flecha. Nós fazemos um quarto de ativação por la manhã, um quarto de ativação por la noite, durante 14 dias.
Você vai lograr abrir uma condição de 7 milímetros, por exemplo. Depois de fazer toda a ativação com o Hyrax, nós começamos a utilizar a máscara facial. Esta máscara facial ou a máscara de Petit. Mira como tem todo esse componente de 3 acessórios, né, que esta parte de arriba se queda na frente de seu paciente, essa parte de abaixo se queda em mentón, e este acessório para receber as ligas. Este acessório, você pode manusear, você pode ajustar, arreglar para arriba, para abaixo. Você sabe onde põe este acessório? Esse acessório, em verdade, nós utilizamos de 15 a 30 graus abaixo do plano oclusal para minimizar um dos efeitos da máscara facial que nós vamos falar mais adelante. Listo. Então, elegimos nossa planificação, elegimos como fazer o tratamento, ou seja, fazer o tratamento precoce, que é a maloclusão de classe 3 com a renécia de 2 laterais. Então, empezamos fazendo a expansão com o Hyrax, fazendo ativações 1/4 de volta por la manhã, 1/4 de volta por la noite, durante 14 dias. Depois de expandir, lograr fazer a expansão, nós devemos aguardar durante 6 meses para uma reconstrução ou para uma adaptação de novo com este aparato como retenedor. Mesmo que nós vamos confeccionar este Hyrax, mira, com ganchos para a máscara facial. Ou seja, este Hyrax vai ter ganchos na região de caninos para receber uma máscara facial depois de sua expansão. Hecho a expansão, nós começamos a utilizar a máscara facial. Mira como a paciente já está utilizando a máscara e mira como sua foto oral mostra que a paciente está utilizando de 15 a 30 graus abaixo de seu plano oclusal. Uma força, qual é a força ideal para utilizar? Nós generalmente utilizamos uma liga médio ou média pesada, que vai ser uma força de 400 hasta 500 gramas de força. Dr. Haas, quando começou os estudos da expansão rápida de uso da máscara, chegou a utilizar hasta 1 kg de força. Pero hoje, nossa literatura já é um consenso de nossa literatura, já sabemos que a força ideal é utilizar de 400 hasta 500 gramas de força, com o direcionamento de 15 a 30 graus abaixo do plano oclusal. Por quanto tempo esta paciente vai utilizar a máscara facial? Isso vai depender da severidade da maloclusão, vai depender da colaboração de seu paciente ou do uso de seu paciente com o aparato e vai depender também da quantidade ou de hasta quanto você quer arreglar sua maloclusão. A paciente começou então a utilizar as ligas, começou a utilizar a máscara facial por um uso de 8 a 12 horas dia. Nós não pedimos para esta paciente utilizar esta máscara facial durante todo o dia, para sair na calle, para ir em mal. Não queremos bullying com esta paciente. Então, essa paciente vai utilizar a máscara facial solamente por la noite e quando estiver em sua casa. Não há necessidade de sair e ir à escola com a máscara facial. Empezamos o uso da máscara e mira que quando seguimos com o tratamento, evolucionamos o tratamento, a paciente depois de um tempo de uso de máscara facial já estava cambiando os dentes, então já começamos a utilizar brackets para começar a hacer alienação e nivelação de seus dentes. Nosso objetivo com a máscara facial é sobrecorrigir o problema, que esta paciente tenha 1/4 de classe 3, tenha 1/4 de classe 2. Pero como tinha renécia de 2 laterais superiores, nosso objetivo era deixar em classe 2 completa, que seu canino fosse seus laterais. Então, nosso trabalho era mais grande aún. Então, empezamos seguindo com a máscara facial, seguimos os brackets com a cimentação de brackets, utilizamos também um aparato para anclagem, que é uma barra transpalatina. Mira que este aparato se quedou como anclagem por um período, porque sacamos o Hyrax depois de 6 meses e pusemos uma barra transpalatina com ganchos para receber a máscara facial, para que se utilize a máscara facial por la noite.
Seguimos o tratamento de alineação e nivelação com a paciente, com alambres, subindo os alambres flexíveis, hasta chegar a um alambre de acero, para que pudéssemos começar a utilizar ligas de classe 3, para que subíssemos ou que hicéssemos todo o tratamento com a máscara facial por la noite e que utilizasse as ligas intermaxilares de classe 3 para ajudar a fazer a mesialização desses molares e de todo a arcada maxilar, de todos os dentes posteriores. Mira como esta foto, esta figura 5 de nosso artículo mostra um espaço muito grande entre os incisivos por conta da expansão, por conta de toda fase de alienação com os bractes, e depois, quando chegamos a um arco retangular de acero, começamos a utilizar ligas. Generalmente utilizamos essas ligas como a liga 316 médio, que hace uma força de 200 gramos para nós fazermos uma força ideal para a correção. Depois, seguimos para cadenetas para ajudar a cerrar os espaços. Então, ligas de classe 3, máscara facial noturna e cadenetas para cerrar os espaços superiores. Mira como al final de seu tratamento, nós logramos poner todos os dientes mais adelantes, ou seja, os molares, o molar que tinha um quarto de classe 3, o molar agora está em classe 2 completa, assim como seus premolares, como seus caninos, que agora são seus laterais. Mira aqui como se quedou bem. Su perfil não tivemos cambio em seu perfil, em seu rosto, sua sorriso se quedou muito bem, se quedou harmônica, e agora nós devemos ter uma finalização com este caso, como por exemplo, em pensar que os premolares são caninos. Então, devemos fazer desgastes em las cúspides palatinas de seus premolares para que tenham uma boa estrutura, um bom encaje de mordida, para que tenham uma desoclusão em grupo, e agora solamente o desgaste da punta de los caninos para que a paciente haga toda a parte estética, se poder transformar, cambiar este canino em incisivo lateral. Mas mira como nós temos aqui em final de seu tratamento e a paciente não tinha hecho sua estética ou sua cosmética em seu diente, porque pensava que estava bem com seu sorriso. Depois de tudo, mira as radiografias finais, mira sua cefálica, como nos quedamos com o crescimento mandibular. O desenvolvimento mandibular é bem presente em seu caso, mira como temos um crescimento de sua mandíbula, sua maxila se quedou bem posicionada, e mira sua panorâmica final, como temos os dientes bem posicionados, temos a pele apical de los incisivos, tanto superior quanto inferior, os dientes têm uma boa posição, têm um bom tamanho de raízes. E agora, mira o que passou em sua sobreposição. Nós tomamos a cefálica inicial e juntamos com a cefálica final de seu tratamento. Mira o que passou aqui em nosso dibujo. Mira como tivemos uma mesialização e uma mesioangulação de los molares superiores, tivemos extrusão de los molares superiores, assim como os dentes anteriores, seus incisivos, passaram a extruir e tiveram uma lingualização, assim como na distalização também. Já na parte inferior, mira como seus molares extruíram, distalizaram e mesio-distalizaram também, assim como seus incisivos centrais, que também tivemos uma intrusão e não tivemos tantos câmbios de ângulo de inclinação assim. Mas mira como tivemos um crescimento real de sua mandíbula. Sua mandíbula cresceu, assim como já teníamos uma previsão de um crescimento mais vertical. Um ano depois de seu tratamento, mira como tivemos um controle da paciente mostrando os resultados, como estavam bem os resultados com os retenedores, utilizou os retenedores como placa de Hawley superior e uma 3x3 inferior, cimentada em todos os dientes. E temos esta foto de controle para mostrar a estabilidade de seu caso, e todavia não tinha hecho a cosmética em los caninos, porque pensava que estava bem sua sorriso. Comprovando assim,
una buena expectativa de nuestra paciente, que logramos atender a expectativa de nuestra paciente, que não era hacer nenhum tratamento quirúrgico ou hacer implantes em la região anterior. Nós logramos o objetivo de nosso tratamento, que era finalizar esse caso, traindo todos os dentes adelante e ponendo os caninos em lugar de lateral. O cuidado que nós devemos fazer ou devemos pensar quando hacemos esse tipo de tratamento é com o término cervical de nossos laterales, que têm torque e angulação diferente de canino. Então, para isso ocorrer, para você pensar em seu zênite gengival em final de seu tratamento, nós devemos pensar em alguns tipos, como você rotar o bracte de canino 180 graus, o bracte superior mesmo de canino rotar 180 graus para generar o mesmo torque ou cerca do torque de lateral. Ou você cambiar ou correr o bracte de 43, de 33 para 13 e o bracte de 43 para 23. O que vai ocorrer? Esses bractes de canino inferiores têm o torque mais cerca. Se você passar de inferior para superior, cruzando as bases, ou de quadrante 3 para quadrante 1 e de quadrante 4 para quadrante 2, você vai ter o torque mais cerca possível de seus laterales, finalizando assim com seu zênite gengival o mais cerca possível de seus laterales como posição ideal. Claro, óbvio que talvez você tenha que fazer alguns dobleces de finalização em final de seu tratamento, mas você tem que fazer menos dobleces se você fazer esses tips que eu estou falando para ti agora. Como conclusão de nosso trabalho, nós concluímos que nós logramos bem este objetivo de trazer aqui para vocês tratamento de uma jovem, quando fazer implantes ou quando não fazer implantes, quando temos a renécia de laterales. Nós pensamos que quando temos uma paciente jovem, uma paciente que está em uma dentição mista, que é uma paciente niña todavia, nós nunca vamos, ou dificilmente vamos pensar em poner implantes, ou abrir espaço para poner implantes, aguardar toda sua fase de crescimento, de desenvolvimento, para ser implantes na região anterior. Um dos motivos é porque a idade do paciente é muito jovem, e outro dos motivos é que todos os dentes que necessitam, que fazem implante, necessitam de controle a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos você tem que cambiar, fazer algum controle com sua corona, com seu implante. E por se tratar de uma paciente jovem, pense a ti, com 18 anos a paciente tinha que fazer implantes, com 28 fazer controle de suas coronas, com 38 fazer controle de novo. E nós já sabemos que temos a extrusão de los dientes com o passar do tempo, e o implante se queda fijo. Então, em uma região estética, isso é malo para seu paciente. Agora, se nós estivéssemos tratando de paciente mais viejo, de paciente de 50, 60 anos de idade, ok, nós talvez abríssemos espaço para fazer implantes na região dos laterais. Por se tratar de uma paciente jovem com a renécia de los laterales, nós pensamos em encerrar os espaços e a mecânica de Hyrax para arreglar sua expansão, a mecânica de máscara facial, seguida de bractes com utilização de ligas intermaxilares, foi muito bem recomendada para hacer seu tratamento. Então, esse é nosso caso clínico. Eu espero que tenha disfrutado, que tenha gostado de nossa classe. Eu sou o Dr. Renzo Iwasaki e se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre qualquer dúvida de ortodôncia, nos vemos em la próxima classe.